Tem dores que ninguém percebe, lutas silenciosas, pensamentos cansados, momentos em que você sorri por fora, mas por dentro está desmoronando, e talvez seja exatamente assim que você esteja agora, tentando continuar, tentando ser forte, tentando não preocupar ninguém. Mas no fundo, você sabe, está cansado, cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de parecer bem quando não está. E existe uma história na Bíblia que fala exatamente sobre isso. A história de um homem que parecia forte demais para cair. Um homem que enfrentou reis, profetas falsos, multidões, pressões enormes. Seu nome era Elias. Elias era um profeta de Deus, um homem usado de forma poderosa, um homem que viu fogo descer do céu, um homem que presenciou milagres, um homem que parecia impossível de quebrar. Mas até os fortes cansam, depois de viver grandes batalhas, de enfrentar tanta pressão, de carregar tanto peso. Elias chegou ao limite, e é isso que muita gente não entende. Às vezes, a pessoa não desiste porque é fraca, ela desiste porque lutou demais por tempo demais. Elias tinha acabado de viver um momento impressionante. Deus havia mostrado seu poder. A verdade havia sido revelada. O povo havia visto que o Senhor era Deus. Mas logo depois da vitória, veio o esgotamento. Porque nem toda vitória traz descanso imediato. Às vezes, depois de vencer uma batalha, você percebe que ainda está ferido. Elias recebeu uma ameaça, uma palavra dura, uma sentença de morte. E aquilo atingiu um lugar profundo dentro dele. Ele correu. Não como alguém cheio de fé, mas como alguém tomado pelo medo. Ele correu para o deserto. E o deserto, na Bíblia, muitas vezes não é apenas um lugar. É um estado da alma. É quando tudo fica seco. Quando a esperança parece distante. Quando ninguém parece entender. Quando você se sente sozinho demais para explicar o que sente. Elias entrou nesse lugar, caminhou, se afastou. E então se sentou debaixo de uma árvore, ali, sozinho, cansado, sem forças. Ele disse algo muito forte: já basta. Essas palavras carregam um peso enorme. Já basta. Basta de lutar, basta de sofrer, basta de carregar tudo, basta de tentar. E talvez você já tenha dito isso também. Talvez não em voz alta, mas dentro de você. Já basta. Já não aguento mais. Já fiz o que pude. Já tentei continuar. Já sorri quando queria chorar. Já ajudei pessoas quando eu mesmo precisava de ajuda. E agora, eu estou cansado. Elias não estava fingindo. Ele estava quebrado. E sabe o que Deus fez naquele momento? Deus não gritou com ele. Deus não disse: como você pode estar assim depois de tudo que eu fiz? Deus não jogou culpa sobre Elias. Deus não humilhou o seu servo por estar cansado. Deus cuidou dele. Primeiro, Deus deixou Elias dormir. Porque às vezes, a resposta mais espiritual que você precisa é descansar. Nem sempre você precisa de uma nova batalha. Nem sempre você precisa de uma explicação. Nem sempre você precisa provar força para alguém. Às vezes, você precisa parar, dormir, respirar, comer, recomeçar devagar. Um anjo tocou Elias e disse: levanta-te e come. Havia pão, havia água, algo simples, mas profundamente necessário. Porque Deus também cuida do corpo cansado. Deus também vê a mente exausta. Deus também entende quando a alma está pesada demais. Elias comeu, bebeu e dormiu novamente. E Deus não se apressou. Isso é lindo. Deus não tratou Elias como uma máquina espiritual. Deus tratou Elias como filho. Depois, o anjo voltou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será longo. Essa frase é poderosa. Deus não disse que o caminho havia acabado, mas disse que Elias receberia força para continuar. Porque às vezes Deus não remove imediatamente o caminho, mas te alimenta para atravessá-lo. Talvez essa seja a palavra para você hoje. O caminho ainda parece longo.
A luta ainda não terminou. As respostas ainda não chegaram. Mas Deus está te sustentando. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Um sopro de força por vez. Elias caminhou por muitos dias, até chegar a uma caverna. E ali, Deus perguntou: "Que fazes aqui, Elias?" Não era porque Deus não sabia. Era porque Elias precisava colocar para fora o que estava preso dentro dele. E Elias respondeu com dor. Ele disse que tinha sido zeloso, que havia lutado, que parecia estar sozinho, que todos haviam se afastado, que agora buscavam tirar sua vida. Em outras palavras, Elias disse: "Eu fiz tudo certo, e mesmo assim estou sofrendo. E talvez essa seja a sua dor também. Você tentou fazer certo, tentou ser fiel, tentou permanecer, tentou acreditar, mas mesmo assim se feriu. Mesmo assim se sentiu sozinho. Mesmo assim ficou cansado." Então Deus chamou Elias para fora da caverna. Veio um vento forte, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Veio fogo, mas Deus não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e suave. Deus estava ali, não no barulho, não no desespero, não na confusão, mas no silêncio, na suavidade, na presença. E isso ensina algo profundo. Deus nem sempre se revela no extraordinário. Às vezes ele chega de forma silenciosa, calma, gentil, como quem diz: "Eu estou aqui." Talvez você esteja esperando um sinal enorme, uma resposta imediata, uma mudança repentina. Mas talvez Deus esteja chegando de outro jeito, no cuidado pequeno, no descanso que você precisa, na força que aparece sem você saber de onde veio, na coragem de levantar mais uma vez. Elias achava que estava sozinho, mas Deus mostrou que ainda havia propósito, ainda havia caminho, ainda havia pessoas, ainda havia futuro. A dor de Elias não era o fim da história, era uma pausa, um lugar de restauração. E talvez o seu deserto também não seja o fim. Talvez seja o lugar onde Deus está te reconstruindo em silêncio. Você não precisa fingir que está bem. Deus sabe quando você está cansado. Você não precisa esconder sua dor. Deus ouve até aquilo que você não consegue explicar. Você não precisa carregar tudo sozinho. O mesmo Deus que cuidou de Elias no deserto também cuida de você. Então, se hoje você está cansado, se sente que está lutando sozinho, se por dentro você já disse: "Já basta", respira. Deus não acabou com você. A sua história não terminou nesse deserto. Ainda existe pão, ainda existe água, ainda existe força, ainda existe caminho. E se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo: "Deus ainda cuida de mim", porque essa é a verdade. Mesmo no deserto, mesmo na caverna, mesmo no silêncio, Deus ainda cuida de você.